como fazer quando a pandemia não sai de dentro de nós? O problema não é a pandemia, o problema é o medo. Porque se não fosse a pandemia, outra coisa estaria nos perturbando. A insegurança pública, o problema do desamor, a falta de alguém que nos ame. A gente transfere para as coisas fora de nós os dramas que a gente tem dentro de nós. Eu preciso encontrar uma justificativa do porquê que eu estou assim. Pandemia. Mas no fundo é o meu medo. É o medo, a minha insegurança, que é compreensível. Nós todos somos almas muito frágeis. Então nós temos insegurança, nós temos medo. A nossa fé é uma fé vacilante. Então o que a gente precisa fazer para que a gente diminua o nosso medo? A gente tem que aumentar as nossas certezas, porque o medo é decorrente das incertezas. Então eu preciso aumentar as minhas convicções. O que seria isso? Fortalecimento da fé. Para que a pandemia deixe de ser a nossa preocupação, nós temos que ter outras preocupações preenchendo a nossa mente. Mas a gente só vai conseguir se desconectar da pandemia para se conectar em outras coisas quando ela parar de ser tão importante para nós. Enquanto ela for tão significativa, então a gente vai ter dificuldade de deixar de pensar nela. E aí eu remeteria você para uma conversa que existe no Bhagavad Gita, quando no canto segundo do Bhagavad Gita, Arjuna está conversando com Krishna. E aí, Arjuna está dizendo o seguinte para Krishna: mas eu tenho tanta preocupação com a morte, eu tenho tanta preocupação com isso, porque da morte, das coisas, porque já pensou a gente morrer e tal? E o Krishna diz: mas qual é o problema de morrer? A vida permanece sempre. Você tem que entender o que é a imortalidade. Você tem que se impregnar da ideia da imortalidade para que você consiga perceber o problema da transitoriedade da vida corporal, da impermanência das coisas. Tudo que você está preocupado é impermanente. Tudo que você tem é impermanente. Você tem uma coisa hoje, amanhã não vai ter. Saúde do corpo, amanhã não vai ter. Tudo que você pensa que tem, você não tem. A convivência com seus pais não vai ser para sempre. Então, tudo é impermanente. A única coisa que é permanente é você. Você é o que é permanente. Então, cuide da sua essência, porque é isso que vai perdurar. Deus, o soberano Senhor, que mais do que permanente é eterno, porque nós vamos ser permanentes, que tivemos início e vamos permanecer, mas ele é eterno, ele nem princípio teve. Então, nós que seremos permanentes, nós temos que cuidar do que é permanente, do que é transitório, não adianta você se preocupar tanto. E o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim enquanto espírito. Pensar em mim enquanto espírito que sou. Pensar nas minhas fragilidades, nos meus defeitos, nas quedas que eu tenho, nos defeitos que eu possuo, para que eu trabalhe as minhas imperfeições, porque isso é que vai permanecer. Tudo que eu vivo vai passar. Todas as dores que eu tenho vão desaparecer. Isso vai desaparecer com a existência. Isso tudo é impermanente. Só a imortalidade é que é permanente. Então, aí, no caso, quando você despertar para a questão da permanência da vida, a pandemia começa a diminuir de importância, porque ela também faz parte do processo da impermanência. Nós vamos viver as nossas existências, vamos ter uma série de dramas durante a vida, mas a permanência nossa é a imortalidade. E por que de repente, a pandemia é tão importante para nós? Porque nós ainda temos a nossa fé vacilante. As nossas certezas sobre o amanhã ainda são muito pálidas. As nossas convicções sobre a imortalidade ainda não alcançaram o âmago da nossa alma. Nós precisamos nos convencer profundamente de que somos almas imortais, de que caminhamos rumo à imortalidade e temos um caminho majestoso pela frente, no qual aprenderemos continuamente o sentido do bem e nos tornaremos espíritos felizes. Esse é o sentido de tudo. Enquanto a gente focar só na existência corporal, só nas coisas da impermanência, nós vamos ser muito infelizes, porque tudo isso vai ter
muito significado para nós. Recomendo a você ler o capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem O Ponto de Vista, em que Kardec reflete sobre a diferença de visão de quem olha apenas a vida corporal e de quem olha a vida pelo ângulo espiritual e a transcendência do que significa tudo isso.